Vamos dar continuidade aos nossos estudos, irmãos, sobre quem Deus é. E hoje nós falaremos um pouco sobre a verdade bíblica de que Deus é onisciente. Na última quinta-feira nós estudamos um pouco acerca da verdade de que Deus é um Deus onipotente. E isso significa que o nosso Deus ele tem todo o poder. E que o poder deste nosso Deus é um poder que é ilimitado, um poder que não tem fim. Então ele tudo pode fazer, não há nada que seja demasiadamente difícil para o Senhor. Não existe a ideia de trabalho duro para Deus, porque Deus ele realmente tudo pode fazer, porque ele tem todo o poder. E hoje, então, nós falaremos acerca deste outro atributo de Deus, um atributo que, como mencionei brevemente, se encaixa naquela lista dos atributos incomunicáveis de Deus. O que isso significa? É que trata-se de um atributo que eu e você não possuímos. Então, Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Nós não somos onipotentes, nós não temos todo o poder. Deus, Ele é onisciente, Ele tem um conhecimento exaustivo acerca de todas as coisas, diferentemente de todos nós que temos um conhecimento realmente muito limitado. Por essa razão é chamado na teologia sistemática de um atributo incomunicável do nosso Senhor. A Escritura Sagrada, no Salmo de número 147, verso 5, nos diz o seguinte, Salmo 147, verso 5. Grande é o nosso Senhor, forte em poder, não há limite para seu entendimento. Não há limite para o seu entendimento. É isso que diz o Salmo 147, verso 5. Então, Deus ele é onisciente. Mais uma vez, isso significa que Deus é aquele que é o conhecedor de absolutamente todas as coisas e é exatamente isso que a Escritura nos ensina. Uma vez, então, que este nosso Deus, ele é um Deus infinito, e nós já falamos sobre isto, né? Deus, ele é infinito, ele não tem fim, ele não tem limites. E quando nós pensamos acerca do atributo da infinitude divina, é um atributo que de alguma forma serve também para qualificar os outros. Então, quando nós pensamos sobre a onipotência de Deus e entendemos que Deus é também infinito, estes atributos estando ligados e associados ou sendo da mesma essência de Deus ou a própria essência de Deus, isso implica que Deus ele é infinitamente poderoso. Então é um atributo, a infinitude, que qualifica os outros. Então ele é infinitamente poderoso, ele é infinitamente gracioso, ele é infinitamente misericordioso. E quando nós aplicamos então a infinitude de Deus o seu conhecimento, nós então somos conduzidos a afirmar que Deus ele é infinito em seu conhecimento, ou seja, o seu conhecimento é ilimitado. Não há limites para o que Deus sabe. Isso significa também que não há qualquer coisa neste mundo que ele precise aprender. Deus, ele realmente sabe de tudo. O seu conhecimento é exaustivo. Nós olhamos para muitas pessoas aí, ficamos admirados com o conhecimento que as pessoas possuem de uma série de coisas. Mas, quando comparados ao conhecimento de Deus, o que os homens conhecem, pense no homem mais sábio, o maior conhecedor de todas as coisas neste mundo, não se compara ao conhecimento que Deus tem do mundo e de tudo aquilo que há no mundo. Então, este Deus, ele sabe exatamente de todas as coisas. E veja, não somente do passado. Ele sabe de todas as coisas, não somente do presente. Ele sabe de todas as coisas também com respeito ao futuro. E de um modo perfeito. Perfeito, meus irmãos. A Escritura vai nos falar um pouco acerca disto. Nós podemos olhar alguns textos brevemente aqui. Vocês podem abrir comigo em Jó, capítulo 28, verso de número 24. Jó 28, 24 diz assim: porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê
tudo o que há debaixo dos céus. Ainda em Jó, capítulo 37, verso de número 16. Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Então, tratando aqui acerca do próprio Deus, daquele que é perfeito em conhecimento. E ainda mais à frente, no Salmo de número 94, Salmo de número 94, versos 9 e o verso de número 10. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Então notem, veja que Deus é quem dá o conhecimento aos homens, Ele que formou todas as coisas. Ele vai perguntar, se Ele dá o conhecimento, não há nele sabedoria? A resposta seria, há muita sabedoria, uma sabedoria que é, de fato, infinita. Mas Deus, ele não sabe apenas tudo do passado, presente e futuro. Há nele realmente no seu conhecimento ou na sua onisciência, uma sabedoria que é infinita. A sabedoria está ligada à onisciência de Deus. O seu conhecimento envolve sabedoria infinita e entendimento de todas as coisas. E ao conhecer as coisas, Deus age. E ao agir, Ele vai então manifestar a sua sabedoria. Deus, portanto, faz o que é melhor, porque é o Deus todo sábio. E Ele conhece exatamente todas as coisas de modo exaustivo, porque Ele decretou todas as coisas. Então, é interessante nós pensarmos acerca disto, porque é o seguinte, como disse um puritano, salvo engano, chamado Stephen Charnock, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a sabedoria é como a flor que brota do conhecimento. Então, o conhecimento seria o fundamento e a sabedoria é aquilo que brota do conhecimento, como a flor. Então, há o conhecimento e então a sabedoria é a flor que brota. Querendo dizer com isso que a sabedoria é a aplicação do conhecimento. Deus é um Deus, então, que conhece exaustivamente, absolutamente todas as coisas e, como um Deus infinitamente sábio, Ele aplica devidamente todas as coisas baseadas no conhecimento que Ele possui. Conhecimento este que é exaustivo. Então, Ele possui um conhecimento ilimitado, Ele possui uma sabedoria que é ilimitada e isto deve trazer para nosso coração grande consolo, porque trata-se de um Senhor que conduz as nossas vidas, que conhece tudo acerca de nós e que de modo tão sábio conduz todos os detalhes da nossa vida. Nós podemos descansar nos braços deste nosso Senhor, que faz tudo exatamente assim. E um último texto que nós vamos ler é justamente deste Deus que conhece todas as coisas e ordenou todas as coisas, porque todas elas foram decretadas exatamente por Ele. Ele é aquele que declara o fim desde o começo. Como vai nos dizer Isaías, capítulo 46, do verso 8 até o verso número 11. Diz assim, Isaías 46, do verso 8 até o verso de número 11. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho.
eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Então, meus irmãos, brevemente aqui, nós estabelecemos de modo simples a verdade bíblica incontestável de que o nosso Deus, ele tem um conhecimento exaustivo, um entendimento exaustivo, uma sabedoria infinita e um conhecimento acerca de todas as coisas, diferentemente de todos nós. Agora nós veremos brevemente o conhecimento de Cristo. Cristo, como Deus, ele possui um conhecimento absoluto sobre todas as coisas. Cristo é Deus, nós sabemos disto, né? Ele é igual a Deus o Pai em poder e glória. Ele possui a mesma essência. Então, ele realmente só pode conhecer todas as coisas. Quando você olha para João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, tratando acerca de Cristo, ele é realmente da mesma essência de Deus, o Pai. Mas é interessante que este nosso Senhor Jesus Cristo, ele recebeu o conhecimento do Pai. Ele recebeu e aprendeu algo do próprio Pai. O Pai transmitiu o conhecimento a Cristo de acordo com a sua natureza humana. Tem um livro muito bom do pastor Mark Jones, que é o mesmo deste livro que a gente está estudando. O nome é O Conhecimento de Cristo. Ele vai tratar num dos capítulos sobre Cristo aprender algo no seu crescimento. É algo muito interessante pensar acerca disto. Mas fato é, ele aprendeu do próprio Pai de acordo com a sua natureza humana. É isso que nos ensina João, capítulo 21, verso de número 17, inclusive. E é interessante o seguinte, Cristo, ele recebeu de Deus, o Pai, conhecimento de acordo com a sua natureza humana. E então alguém poderia perguntar, por que saber disso é importante, né? Porque sem conhecimento comunicado a Cristo, nós não poderíamos ter conhecimento de Deus. Sem ter o conhecimento comunicado a Cristo, nós, criaturas finitas, jamais poderíamos ter um conhecimento de Deus, como nos ensina, você pode anotar e conferir depois, Lucas capítulo 10, dos versos 21 até o verso de número 22. Então, Cristo é aquele que recebe do Pai e é aquele que comunica ao seu povo ou à sua igreja conhecimento acerca do próprio Deus e Pai. Mas, pensando ainda acerca de Cristo, Cristo, ele, sendo plenamente divino e plenamente humano, ele possui um conhecimento que é real, preciso acerca das coisas. Veremos aqui pelo menos 3 coisas. Ele, sendo Deus tal qual o Pai, ele conhece as operações internas do coração. Olhe para o que diz João 21, verso 17. Diz assim, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito, pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, é um texto que serve para ilustrar ou para sustentar a ideia de que, de fato, o Senhor Jesus Cristo, ele sabe de tudo aquilo que se passa no coração do homem. Assim como ele sabia daquilo que se passava no íntimo do próprio coração de Pedro, ele é aquele que sabe das operações internas do meu e do teu coração. E este conhecimento dele não é um conhecimento superficial, é um conhecimento real, perfeito, apropriado acerca daquilo que nós nutrimos ou temos no nosso próprio coração. Então, isso é interessante porque ele consegue isto, né? Diferentemente de nós não conseguimos saber das operações internas do coração de ninguém. Nós só conseguimos contemplar aquilo que é feito diante dos nossos olhos.
podemos deduzir uma série de coisas baseadas nas ações das pessoas, que isso pode ser algo fruto do seu próprio coração. É que começa tudo, de fato, no coração dos homens, especialmente no que diz respeito ao pecado. Outra coisa, ele sabe, o Senhor Jesus Cristo, de fatos ocultos da vida dos homens, como nos ensina João, capítulo 4, do verso de número 17 até o verso de número 18. João, capítulo 4, passagem muito conhecida, do verso 17 até o verso 18, diz assim. Vou ler a partir do verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, aqui, o Senhor Jesus Cristo está apontando coisas que estavam ocultas, mas a realidade é que o próprio Senhor Jesus Cristo sabia daquilo. Não é algo que foi dito a ele acerca da mulher. É algo que ele, sendo Deus tal qual o Pai, sabia acerca da vida pregressa daquela mulher. Então ele sabe o que se passa no coração, ele sabe dos fatos ocultos acerca da nossa vida, ainda que tentemos esconder de qualquer pessoa. E ele também é aquele que sabe de eventos futuros. Ele sabe das coisas que haverão de acontecer, como nos ensina Mateus, capítulo de número 26, verso de número 34. Mateus 26, 34 diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então ele sabe, inclusive, acerca das coisas que haverão de acontecer. Este é Cristo. Cristo que possui um conhecimento preciso sobre todas as coisas. Sobretudo hoje, estando Cristo no seu estado glorificado. Ele sabe de coisas sobre as quais ele disse que nem o próprio Filho do Homem sabe, enquanto estava na terra na sua humilhação. Mas, estando glorificado, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele possui um conhecimento que vai além da nossa compreensão acerca de tudo. Agora vamos pensar brevemente em algumas aplicações para a nossa vida. Deus, nós falamos, e Cristo conhecem os pensamentos dos homens e conhecem as intenções de todos os homens, as intenções de todos nós. E uma lição que nós podemos extrair do que falamos até aqui é sobre a prática de julgar. A prática de julgar a outra pessoa. Há coisas que são realmente necessárias para que eu possa estabelecer um julgamento. E uma coisa que é necessária é um conhecimento dos fatos. Um conhecimento da pessoa e um conhecimento dos fatos é, de fato, algo necessário. Mas o que é que acontece frequentemente, né? Nós, às vezes, agimos como se fôssemos Deus quando nós julgamos alguém sem o conhecimento necessário. Porque, veja, o julgar não é algo proibido. Nós podemos julgar biblicamente, segundo a Escritura Sagrada. Mas sabemos que a Bíblia, ela nos apresenta isso, né? Muitas vezes temos que fazer exatamente isso. Nós podemos olhar, por exemplo, para o texto de Mateus, capítulo 7, versos 15 a 20. Mateus, capítulo de número 7, versos 15 a 20. Isso acontecendo, né? Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos,
Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, podemos fazer um julgamento segundo a Escritura Sagrada. Mateus capítulo 18, que nós conhecemos bem, até falamos na última escola dominical, vai estabelecer, de fato, um tribunal que vai ser útil para julgar alguém que está em pecado. Mateus 18, verso 15 ao verso 20, vai nos ensinar esta realidade. E ainda em Mateus, se você quiser anotar, capítulo 24, do verso 23 até o verso de número 26. Mas saber que a Bíblia não nos proíbe de julgar pode nos levar a um perigo. Isso pode ser perigoso. Em que sentido? Especialmente quando não possuímos informações necessárias para fazer. Nós somos, portanto, impedidos de emitir juízos ou assentarmos-nos em algum lugar como juízes sem informações corretas. Isso é muito importante, porque se nós temos o conhecimento claro acerca dos fatos de alguém, isso vai nos ajudar a julgarmos com justiça, seja para a punição desta pessoa ou para a absolvição desta pessoa. Mas se eu não tenho conhecimento acerca daquela pessoa, então como é que eu vou poder julgar adequadamente? Veja, eu não sou Deus, nós não somos Deus. Quando ele julga, ele sabe, ele tem um conhecimento absoluto dos fatos. Ele julga retamente. Mas nós, frequentemente, somos inclinados e por nossas fraquezas podemos julgar de modo errado, colocando punição demasiada sobre alguém quando nem merecia aquilo, ou não colocando a punição devida sobre aquele que deveria receber algum tipo de julgamento mais severo, se é que nós podemos dizer assim. Só podemos julgar como Cristo e Deus o fazem se tivermos as informações corretas. Daí a grande necessidade de, ao estabelecermos um tribunal, seja na igreja para um processo disciplinar, seja você na lida com seus filhos para tratar as dificuldades dele, para julgar alguém ao seu redor, você não pode ser precipitado. Nós não podemos ser precipitados. Nós devemos, então, de alguma forma, tentar recolher as informações necessárias para que, então, as coisas possam caminhar devidamente. Não podemos deixar esse impulso natural. Nós somos naturalmente precipitados no julgamento. Naturalmente. Basta alguém fazer algo, imediatamente o que vem à sua cabeça é justamente algo mal acerca da pessoa, e então nós estabelecemos um tribunal. Ainda que não falemos para ninguém, mas no nosso próprio coração, nós já julgamos alguém condenando a algo, né? Geralmente para o mal, de fato, mas quando nós não temos nada claro acerca daquilo. Então, nós devemos, de fato, evitar julgar injustamente. Deus, ele julga não apenas porque ele possui conhecimento. Ele julga retamente também porque possui amor ao julgar, e ele julga retamente. Isso deve nos ensinar, inclusive, acerca da forma que nós julgamos, ou acerca também das motivações do nosso julgamento. E nós somos chamados, então, a julgar motivados pelo amor. Quando nós julgamos, nós devemos ter as informações corretas, como já falamos, e julgar motivados por propósitos corretos e baseados no amor. Não pensando, eu quero julgar e então vou estabelecer um tribunal e vou fazer isso contra essa pessoa por questões por estar indignado e insatisfeito, por estar irado contra aquela pessoa, ou desejando no fim realmente o sofrimento daquela pessoa. Serão razões erradas. Quando o Senhor ele julga, ele tem em vista de fato, vamos pensar no caso de alguém na Igreja de Cristo, a restauração e o bem daquela pessoa. Ele vai julgar baseado no amor.
Mas, então, nós, semelhantemente a ele, deveríamos caminhar assim. Em todo o processo de julgamento. E o que acontece muitas vezes é que nós realmente não julgamos baseados pelo amor e então acabamos sendo injustos com alguém, não é? Com o irmão na igreja, com seus filhos, enfim, com seu cônjuge ou qualquer coisa. E o que nós estaremos fazendo é justamente o contrário do que Deus faz, né? Ou seja, estaremos indo de encontro àquilo que nós somos chamados a fazer, a imitar o nosso Deus no julgamento. Mas nós nos lembramos de uma coisa, né? Nós realmente nós não possuímos um conhecimento exaustivo de tudo. E muitas vezes o que isso acaba fazendo conosco, ou pelo menos deveria ser a nossa postura, é que muitas vezes o que nós devemos fazer é ficar em silêncio. Há ocasiões e há situações que nós, por não termos um conhecimento claro acerca daquilo, não poderemos julgar. E então, para que eu não passe a agir de um modo pecaminoso, é melhor que eu cale a minha boca. Quando somos tentados a emitir juízo sem informação suficiente, é melhor nós deixarmos que Deus julgue. É melhor deixarmos que o Senhor, Ele faça justiça. Ele é aquele que julga com justiça. Como nos diz um último texto, 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 23. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Deus julga retamente. E nós, então, certos de que Deus é aquele que vai julgar retamente todo tipo de injustiça, até mesmo feita contra nós, como nós sofremos muitas vezes da parte de outras pessoas que são mais injustas conosco, nós então confiaremos o julgamento e a justiça ao Senhor e podemos descansar na verdade de que Ele então vai corrigir todo o mal. Ele pode e muitas vezes faz nesta vida, corrigindo o mal, a impunidade e a perversidade dos homens, e nós podemos estar certos de que também Ele fará isto de modo final e absoluto no grande e glorioso dia do Senhor. E nós então confiamos no nosso Senhor, que, diferentemente de nós, vai julgar por um claro conhecimento dos fatos. E não haverá quem passe despercebido do julgamento claro e preciso do Senhor. O Senhor, nosso Deus, é aquele que julga retamente. Amém. Amém.